Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar de um novo ativo que eu acrescentei na minha carteira. Nesse vídeo eu não quero recomendar, nunca vou falar aqui recomendação de ativo, é só para você ter uma ideia de como eu penso e de como é que eu faço para incluir um novo ativo, como é que eu faço para fazer meu aporte do mês. Então é muito importante que você fique até o final para você saber qual é esse novo ativo que eu coloquei na minha carteira, logo após que eu começar a explicar um pouco mais sobre o meu pensamento e minha forma de pensar. Beleza? Então sem mais enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa um comentário, alguma dúvida, alguma coisa se você realmente está gostando desse conteúdo. E sem mais delongas, roda a vinheta. Então, regularmente eu faço meus aportes mensais, né? Então, o que é o aporte mensal? É pegar o meu dinheiro e fazer um novo aporte, né? Colocar um novo ativo ou então simplesmente pegar o dinheiro e colocar em ativos que eu já tenho na minha carteira, né? Então, aportar mensalmente é algo que eu faço e pratico e é o que faz trazer resultado para você no longo prazo investir no seu dinheiro. Como é que eu faço esse meu novo aporte? Como é que eu faço esse meu aporte mensal? Penso numa estratégia de rebalanceamento da minha carteira. Então, eu sempre tenho ativos que eu rebalanceio, penso o que eu vou investir e esses ativos, eu sempre foco no ativo que está mais distante da minha carteira. Então eu defino uma porcentagem para cada ativo. Exemplo, eu vou ter 30% em ações, 20% em fundo imobiliário, 10% em renda fixa. Então eu faço essa porcentagem que eu quero ter da minha carteira como alvo. A partir dessa porcentagem, eu vejo a que está mais longe e a que estiver mais longe, eu faço esse novo aporte na minha carteira. Então eu sempre busco estar balanceando a minha carteira a ponto de que, então se eu queira ter 30% em ações, eu não chegar a ter 40%, 50%, minha carteira ficar descorrelacionada. Então todo o dinheiro que eu coloco na corretora, né, mensalmente, eu vou aportando e fazendo essa divisão da minha carteira com rebalanceamento. E ultimamente eu venho pensando muito em ter uma exposição ao dólar, né, ter uma exposição no mercado do exterior, né, eu venho aumentando um pouco mais minha exposição, eu venho fazendo isso desde janeiro, né, desde janeiro desse ano, comecei a investir um pouco mais em dólar, pensando em ter um objetivo de 20% da minha carteira lá no exterior, 20% da minha carteira em dólar, né, o dólar, eu gosto muito de ter ele na carteira porque o dólar é um ativo muito forte, né, um ativo que ele é muito poderoso e resiliente no longo prazo. Comparando o dólar com o real, a gente vê que a valorização do dólar ou a própria desvalorização dele foi muito mais controlada, muito mais tranquila do que o próprio real. Se a gente comparar casos de inflação, a inflação do real nos últimos 20 anos, ela ficou na casa de 234%, enquanto a inflação do dólar ficou em 50%. Ou seja, o dólar ele desvalorizou 4 vezes menos do que o real. Isso é muito importante. O dólar ele é um ativo muito forte, né? A gente está investindo na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Se a gente fica disputando com a China para ver qual vai ser a maior economia do planeta, eu seguro muito a minha carteira, né? Uma diversificação, é uma segurança muito maior que eu tenho na minha carteira por ter uma moeda muito forte, né? Então eu venho buscando ultimamente ter uma exposição mais forte em dólar para proteger a minha carteira no longo prazo, já que o dólar ele costuma render muito mais que o real. Eu investindo em dólar, então eu tenho a valorização em dólar, né? Do ativo que eu venho a ter na minha carteira, tem a valorização do próprio dólar subindo e os ativos da minha carteira subindo, eu tenho uma dupla valorização assim no longo prazo. Se a gente comparar a minha carteira desde que eu comecei a investir, e o dólar subiu tanto, né? Essa subida que ele deu de R$4 para R$5, e os ativos da minha carteira também subiram tanto que acabou que eu passei um pouco do meu objetivo que eu queria ter da minha carteira em dólar e tive que rebalancear novamente, investindo um pouco mais aqui no Brasil, para minha carteira não ficar tão acentuada e focada no dólar, que não é o meu objetivo. Além de você investir no dólar e ter uma segurança dessa moeda muito forte, você investir no mercado exterior, no mercado americano também é algo muito importante que eu gosto muito de fazer, né? Porque a gente está investindo no mercado americano, a gente está investindo nas maiores empresas do mundo, né? A gente vai estar investindo em Coca-Cola, em Apple, Microsoft, Facebook, McDonald's, Google, né? As maiores empresas de valor de mercado do mundo, a gente vai estar investindo no maior mercado do mundo, né? Uma comparação bem simples, quantos ativos, quantas ações existem no Brasil, né? São cerca de 500 ações, enquanto nos Estados Unidos são mais de 5.000 ações, chegando a 6.000 ações atualmente na Bolsa de Valores, de variados setores, múltiplos setores. A gente inovação, a gente tem tecnologia, a gente tem carros elétricos como a própria Tesla, tem e-commerce como a Amazon, então a gente tem vários setores que não existem aqui no Brasil e é um dos maiores mercados do mundo para a gente estar investindo. E tem muita gente que pensa que investir no exterior é algo muito complexo, né? Quando a gente fala de dólar, tem gente que fala, caramba, será que é muito difícil? Será que realmente vale a pena eu entrar? E é muito fácil, eu até posso trazer futuramente um vídeo explicando como é que se investe no exterior. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga um vídeo explicando na prática como é que se investe no exterior. Acho que vai ser bem legal. Antes que alguém me pergunte, Lucas, que corretora você usa para investir no exterior? Como é que você faz? Tá? A corretora que eu estou usando atualmente é a
corretora Avenue, tá? A corretora é bem legal porque ela tem uma plataforma em português, ou seja, é muito fácil para os brasileiros estarem investindo. Então chega de enrolação, você deve estar falando, Lucas, você enrola tanto para falar onde você investiu. Fala logo onde você investiu, qual foi o novo ativo que você colocou na carteira, que é o intuito desse vídeo. E antes de você dar um dislike ou então me xingar aqui nos comentários, eu não investi numa empresa, eu não coloquei um ativo específico, não coloquei, digamos que uma Apple, um Facebook ou uma Google, né, um ativo que a gente fala, um ativo direto especificamente. Eu aloquei em um fundo do mercado, um chamado ETF, que se chama, na verdade, Exchange Traded Fund. Esse fundo do mercado, ele na verdade é uma alocação passiva, né? Você não investe em um único ativo, você vai estar investindo em um fundo que replica um índice do mercado, que é os famosos ETFs, que eles replicam como é que vai crescer a média do mercado daquele fundo. Tem vários exemplos de ETF que você pode estar investindo e você faz uma alocação passiva. Em vez de você investir num único ativo, você vai estar investindo em vários ativos. É uma forma de você diversificar a sua carteira, já que lá fora, lembra que eu falei que tem 5.000 ativos para você investir? E escolher os ativos corretos é muito difícil. Então quando você se expõe ao ETF, você se expõe à média do mercado, o que eu gosto bastante. Apesar de eu ter ativos específicos na minha carteira, o ETF é uma forma de eu estar me expondo à média do mercado e ganhando com a valorização não só do dólar, mas a valorização do próprio mercado americano no longo prazo, né? Então o ETF nada mais é que ele vai replicar um fundo, um índice de mercado. Putz, Lucas, você falou grego agora, não entendi nada. Então eu vou te explicar melhor. Então imagina que eu quero investir em várias empresas dos Estados Unidos e em vez de investir em várias empresas dos Estados Unidos, eu compro um ETF, que esse ETF tem todas as empresas que eu queria investir. Então, por exemplo, se eu compro um fundo como o VU, VIOV, eu vou estar replicando as maiores empresas dos Estados Unidos, né? Em vez de eu estar escolher todas as empresas para investir na minha carteira, eu vou estar escolhendo um único fundo e dentro desse fundo vai ter todas as empresas que eu quero investir. Então imagina você investir nas maiores empresas dos Estados Unidos, aplicando numa única aplicação, sem ter que ficar escolhendo, né? Isso que o ETF faz. Para você entender melhor, a gente tem o ETF como o IJS, que ele replica 600 menores empresas, né, dos Estados Unidos, que são as empresas small caps, são as empresas de baixo valor. Nessa empresa pode entrar tanto a Tesla, quanto umas empresas um pouco menores que estão começando e que vão ganhando valor com o passar do tempo. E essas empresas, ela tem um crescimento muito grande, né? Quando a gente investe num índice que replica as menores empresas, né, essas empresas, elas têm uma potencial valorização muito forte e é um índice para você diversificar e investir nessas empresas. Um outro índice que a gente pode falar aqui, que eu gosto bastante também, é o próprio NOBL, né? O NOBL, ele vai pegar as empresas que distribuíram dividendos aos acionistas por pelo menos 25 anos consecutivos. Dentro desse índice, a gente vai ter empresas gigantes que replicam dividendos ao acionista por mais de 25 anos pelo menos, né? Eu gosto bastante, vai ter McDonald's nessa lista, vai ter Coca-Cola, vão ter empresas como a Visa. Então é bem interessante você estar exposto a esse índice, que a gente fala de uma alocação mais passiva, né? Você não fica escolhendo ativos na sua carteira, você se expõe ao índice. É bem interessante para quem está começando a querer investir na bolsa, uma coisa bem legal para quem está iniciando, até mesmo para quem já é um pouco mais avançado, para você pegar uma média do mercado, a gente pode falar assim. Mas Lucas, você não sempre disse pra gente que é bem interessante a gente conseguir colher os nossos ativos que a gente vai investir pro longo prazo, né? Algo que você sempre fala aqui nos vídeos. Sim, é muito importante você conseguir fazer uma análise, escolher os ativos que você quer ter na carteira a investir pro longo prazo. Mas é bem legal quando você investe também no ETF, porque você está fazendo uma forma de diversificação da sua carteira, né? Em vez de você estar escolhendo os ativos a dedo, você se expõe a um único fundo como o ETF e você faz uma alocação mais tranquila sem ter que ter muito conhecimento, e ainda assim você está investindo numa diversificação muito forte, né? Comprar, por exemplo, como eu falei do IJS ou o próprio VIOV, você está se expondo a 500 empresas, 600 empresas na sua carteira, e é uma diversificação muito grande. Que peguei um exemplo do próprio IJS, para você ter uma noção como é que o ETF ele cresceu tanto, né, acompanhando o mercado. O IJS, que é aquele replica as 600 empresas de valor menor, né, de small caps dos Estados Unidos, ele teve uma subida de 2000 mais ou menos até 2020, né, 20 anos, ele subiu quase 400%, dobrando seu capital em quase 400 vezes, né? Então por isso que eu gosto bastante de alocar até mesmo em ETF, apesar de ser uma alocação mais segura, você ainda consegue ter muita rentabilidade. Quer ver outro exemplo? O S&P 500, né, o próprio IVV, é um índice que ele vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, a média do mercado dos Estados Unidos. Ele teve uma valorização de 2000
até 2020 de cerca de quase 3 vezes, né? Ele multiplicou por 278% a sua aplicação, então é muito legal, ainda assim você consegue uma rentabilidade muito alta. Lucas, tá bom, você explicou o que é um ETF, você explicou exemplos, mas fala logo, qual é o ativo que você investiu? Eu falei que você ficasse até o final, eu ia explicar qual foi o ativo, e o ativo que eu investi na minha carteira foi o VU, é um ETF da Vanguard, tá? Um ETF que eu gosto bastante, que ele vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Lucas, você não falou que o IVV faz isso também? Sim, o IVV é um ETF da BlackRock, né? Outra administradora de ETF, e o ETF da VU é da Vanguard, tá? São duas administradoras diferentes, e o VU ele vai replicar as maiores empresas dos Estados Unidos. Então dentro desse ETF a gente vai ter várias empresas gigantes, né? Como Apple, Microsoft, Visa, Coca-Cola, McDonald's, enfim, são empresas gigantes que você vai estar alocando na sua carteira por um baixo custo, né? Você vai pagar, digamos que $100 por uma ação do ETF e ainda assim você vai estar replicando e acompanhando o crescimento dessas 500 maiores empresas. No longo prazo performam muito bem. Então olha aqui como é que está a alocação do ETF VU, né? Como é que ele está dividido em setores, como é que está diversificado, para você ter uma noção de como é que é legal você investir no ETF, que você vai estar diversificando bem a sua carteira, né? Então o VU aqui, os top 10 setores que ele tem na carteira dele, a maior alocação do VU está em tecnologia, né? 30% em tecnologia, ele tem 14% em healthcare, é o setor de saúde, ele tem cerca de 14% também em consumo cíclico, que é consumo de varejo, ele tem cerca de 13% em finanças, né, que é o setor bancário, o setor financeiro, ele tem indústria, ele tem consumo não cíclico, né, ele tem utilidade, tem setor de energia, enfim, você está bem diversificado por cerca de pelo menos uns 20 setores diferentes na sua carteira, comprando um único ativo. E olha as empresas que ele tem na carteira, então ele tem Microsoft, ele tem Apple, ele vai ter Amazon, Facebook, a Alphabet, que é a Google, ele vai ter Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, a Visa, Procter & Gamble, então vai ter as maiores empresas dos Estados Unidos, você vai estar alocado de uma forma e tem cerca de 500 empresas, essas são as maiores existentes, e você vai estar acompanhando essas empresas gigantes sem ter que comprar uma única ação da Microsoft, uma única ação da Apple, uma ação da Amazon, Facebook, para você ter uma diversificação. Você comprando esse ativo, o VU, você vai estar alocado de uma forma passiva, vai estar na sua carteira essas maiores empresas dos Estados Unidos, o que é bem interessante. Exemplo aqui, o VU, ele teve um crescimento de 2010 até 2020, né, cerca de 10 anos, um crescimento de 300%, né? Se a gente comparar com o CDI não ficou nem na casa ali dos 30, 40% durante esses 10 anos. Olhando aqui a rentabilidade do ETF VU, né, que eu tô falando para vocês, ele teve de 2010 até 2020 um crescimento de 294%, quase multiplicando o capital de quem investiu por basicamente 3 vezes, né? Então é muito legal, ainda as pessoas podem falar, Lucas, mas investir em ETF eu não vou tigando a minha rentabilidade? Não, olha aí, essa é a prova, o próprio gráfico do VU fala isso, que a sua multiplicação ela aconteceu numa linha reta e é uma multiplicação ainda muito forte do seu capital. Você pode falar, Lucas, mas será que não está muito esticado nessas empresas dos Estados Unidos? Será que realmente a Apple, Microsoft podem crescer mais? Podem sim, tá? Elas sempre que as pessoas falaram que essa empresa não podia crescer mais, elas continuaram crescendo, ganhando mercado, expandindo, as empresas não pararam de crescer, como o próprio gráfico mostra, né? As empresas ainda são muito resilientes, muito fortes e você vai estar diversificando, comprando várias empresas do seu ativo na sua carteira, que é muito legal para você como investidor no longo prazo, ter essas empresas fortes, sólidas e seguras. Então galera, o vídeo de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, expliquei um pouco como é que é um ETF, como é que eu penso na hora de fazer meu aporte, né, rebalanceando, e falei um pouco desse novo ativo que eu coloquei na minha carteira, que eu acho bem legal, que é o VU, tá? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, comenta alguma coisa se esse vídeo aqui acrescentou alguma coisa de muito bom para você, beleza? Muito obrigado, então, até o próximo vídeo. Valeu!